mahadwe mahadu amarani wayawo murele ke wenno Saudações a todos e a todas, aos nossos seguidores, aos nossos telespectadores. Estamos aqui de novo para trazermos as notícias de África. E hoje vamos conversar com uma pessoa habitual aqui no canal TV Chiscam. Estou a falar do Dr. Luca Bussotti. E o Dr. Luca Bussotti vai nos ajudar a fazer a leitura da política africana em relação ao 2021. Para mais informações, podem buscar em www.centroestudo-ifenchiscam.it ou então podem nos mandar alguns correios eletrônicos caso queiram que a TV Chiscam passe notícias específicas a vosso gosto. Portanto, para isso, escrevam para cschiscam@gmail.com. E esperamos por vocês. Obrigada. E eu sou Laura Antônio Nhauelec. Muito obrigada, professor Luca Bussotti, por ter aceito mais uma vez o convite da TV Chiscam. Bom, hoje vamos falar sobre a questão da política em África e vamos nos concentrar no ano passado. A primeira questão que coloco é a seguinte: como é que o professor descreve, portanto, a democracia em África em relação ao ano passado? Saudações, Laura, e aos nossos telespectadores também, e obrigado por esse convite. Bom, a questão da democracia em África está relacionada com a democracia do mundo. Portanto, primeiro vou dar um pequeno quadro da democracia no mundo em 2021 com alguns dados. Dados que eu retirei da Freedom House, que é uma das instituições que estuda anualmente a situação da democracia no mundo. Bom, tivemos um declínio em 2021 da democracia no mundo. E temos que pensar que hoje em dia, ou seja, em 2021, apenas 20% da população vive em países livres ou classificados como livres. E quase 40% vive em países classificados como não livres. O resto vive em países ditos de regimes híbridos, ou seja, que não são completamente livres, mas também não são países completamente autoritários. E temos também um dado que é extremamente significativo, ou seja, que em 2021 60 países pioraram em termos de pontuação e portanto, de qualidade da sua democracia. E já em 2020 tínhamos havido uma tendência similar, com 73 países que pioraram o seu desempenho quanto à qualidade da democracia. Agora, a África deve ser enquadrada dentro deste contexto mais geral, portanto, de degradação da democracia. E quero dar alguns dados aqui do IDEA de Estocolmo, que é outro centro de pesquisa renomado, que no relatório específico dedicado à África, portanto à política e à democracia africana, assinala que pela primeira vez em 2021 os estados autoritários no continente africano ultrapassaram, em termos quantitativos, os estados livres, portanto considerados democráticos. Os dados são de 18 estados democráticos contra 19 regimes autoritários e 13 híbridos na amostra que eles selecionaram, portanto uma amostra de países africanos. E ainda mais significativa é a subdivisão por áreas geográficas. Por exemplo, existem áreas em África em que não tem nem um país
considerado como democrático. Por exemplo, na África Central. Na África Central, consoante os vários indicadores utilizados, não existem países democráticos. E a área com mais países democráticos é a África Ocidental. Portanto, esta mais ou menos é a situação que nós temos em África, e destacando também que só existem 4 países com uma alta pontuação em termos de governança representativa: Cabo Verde, Ghana, Senegal e África do Sul. Portanto, os outros países, todos os outros países africanos, estão com pontuações relativamente baixas ou muito baixas quanto à sua capacidade de governação e de representação dos cidadãos. Portanto, esse mais ou menos é o quadro que nós tivemos em África no que diz respeito à política e à democracia em 2021. A segunda pergunta é ainda em relação à política em África em 2021. Pode nos dar um quadro, mais ou menos, das mudanças que ocorreram a nível político em África? Bom, a questão da mudança governamental, da mudança política, é uma questão fundamental no contexto africano. Agora, 2021 foi o ano em que houve um maior número de golpes de Estado. Portanto, uma das formas que vários países africanos encontraram para proceder a esta mudança político-governamental foram justamente golpes de Estado. Agora, nós temos aqui uma ideia de condenação a priori dos golpes de Estado, e geralmente é isso, né, que, digamos, a mídia, a pública opinião, a comunidade internacional faz. Mas, neste fórum, eu gostava de lançar uma pequena ideia, ou seja, nós temos que analisar os golpes, porque nem todos os golpes são iguais. Por exemplo, o golpe que houve na Guiné-Conakry, foi um golpe que, do meu ponto de vista, se originou devido a um abuso de poder por parte de quem estava no governo, neste caso do presidente Alpha Condé. O que é que fez Alpha Condé? Alpha Condé mudou a Constituição, foi para o 3º mandato, que não estava previsto na Constituição da Guiné, e isso originou um mal-estar difuso. A isso depois se acrescentaram problemas econômicos, financeiros, etc., inclusivamente derivantes da Covid, e portanto isso levou a um golpe que destituiu Alpha Condé. Mas nós não podemos esquecer que a primeira regra do aparato político é respeitar as constituições e, portanto, não mudar as constituições consoante as conveniências de uma pessoa ou de um grupo restrito de pessoas, porque isso origina caos, que é justamente aquilo que aconteceu na Guiné-Conakry. Depois tivemos outros golpes de outra natureza, por exemplo, no Sudão foi interrompida a transição democrática que tinha começado em 2019, no Mali, no Chad, e o ano começou com uma tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. Portanto, digamos que essa componente dos golpes, portanto de transições violentas, é uma componente importante, foi uma componente importante no contexto africano em 2021. Não podemos esquecer também que houve cerca de 20 processos eleitorais em 2021, e aqui também nós temos que destacar algumas características desses processos eleitorais. Por exemplo, nos 2 países de língua portuguesa, onde houve eleições presidenciais, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, as coisas, digamos que correram bem, tão que foram os candidatos das oposições que ganharam, sem grandes sobressaltos. Agora, em outras circunstâncias,
houve, digamos, uma performance da qualidade da democracia extremamente deficitária. Por exemplo, em Uganda, Museveni foi eleito pela 6ª vez e foi eleito com uma maioria esmagadora. A mesma coisa no Congo. No Congo, Sassou Nguesso foi eleito no seu 4º mandato e ele está no poder há 36 anos. E inclusive ganhou com 88% dos votos e inclusivamente é um dos presidentes que é envolvido no escândalo do Pandora Papers. No Benin também, Talon foi reeleito com 86% dos votos e o Benin é provavelmente o país africano com a maior queda em termos de qualidade da democracia da África em 2021. Portanto, nós temos, digamos, uma configuração que é a seguinte, resumindo: golpes de Estado de várias natureza, eleições bastante regulares, São Tomé e Cabo Verde, e depois eleições que são eleições, digamos assim, puramente formais, que apenas decretam, confirmam o poder de um certo líder, por exemplo, como na Uganda ou no Benin. Portanto, esta, do meu ponto de vista, foi a situação que diz respeito às transições políticas em África em 2021. Obrigada, professor Luca, pela resposta. E ainda vamos continuar analisando a questão da política em África. E vou passar a lhe fazer a seguinte questão. Olhando ao lado da população, qual é a percepção que a população tem em relação aos seus governantes? Sim, essa questão da percepção das populações, nós podemos retirar alguns dados dos relatórios do Afrobarômetro, que são muito interessantes, obviamente não são exaustivos, se baseiam em pesquisas quantitativas, portanto não muito profundas, mas dão uma ideia da tendência. A amostra foi de 34 países para 2021 e o interessante é que a maioria da população africana se declarou muito insatisfeita com o desempenho dos seus governos e, portanto, com a qualidade da democracia. Em 26 países, ou seja, em 76% da amostra, isso se verificou de uma forma muito significativa. Por exemplo, no Gabão, apenas 11% da população é que se declarou satisfeita. Em Angola, 17%. Foram os dois países da amostra com um nível de satisfação menor com relação ao desempenho dos seus governos. Mas, ao mesmo tempo, é interessante notar que a simpatia para com o tipo de governação democrática subiu. E subiu principalmente em países que caíram no autoritarismo ou até em conflitos. Por exemplo, na Etiópia, que caiu numa guerra civil, 90% da população é favorável ao sistema democrático. Portanto, uma das questões que, por exemplo, se costuma dizer de forma polêmica, que afinal em África não se quer a democracia, etc., digamos que não está confirmada através desses estudos. Agora, podemos ter reservas acerca do tipo de democracia que foi implantado em África, mas certamente que as populações africanas estão claras no sentido de preferir a democracia a outras possíveis formas de governação. Agora, Dr. Luca, vou lhe fazer a última questão e nesta questão eu iria lhe pedir que fizesse uma leitura em relação à perspectiva que faz da política africana em relação ao 2022. Bom, os desafios para 2022, obviamente que são muitos. Eu diria que o primeiro grande desafio, de uma forma geral, é que as populações africanas devem recuperar a confiança na política.
na dimensão política e nos seus governos. E para fazer isso, obviamente, os próprios governos e os governantes devem mudar radicalmente, no sentido geral, a sua postura. Portanto, responder acima de tudo aos anseios das populações. Agora, as questões mais específicas, eu acho que são três. A primeira questão é a questão econômica, ou seja, como ultrapassar a crise derivante da Covid-19, que afetou praticamente todos os países africanos, como responder à crise energética e, portanto, a consequente inflação, que mesmo nesses primeiros meses de 2022 está caracterizando o cenário africano, e, sobretudo, dar respostas ao emprego para os jovens. Nós temos cerca de 1/3 dos jovens africanos que são desempregados formalmente, e uma outra fatia extremamente importante tem empregos precários. Portanto, essa é a questão, do meu ponto de vista, central para 2022. E do ponto de vista propriamente político, o desafio das transições pacíficas. Vimos que 2021 foi um ano de golpes, né, de inúmeros golpes. Agora, o grande desafio para 2022 é que os países que irão às eleições, inclusivamente Angola e na Nigéria, que é outro gigante africano, haverá eleições regionais. Portanto, tem vários países importantes que irão passar através de um processo eleitoral. É muito importante que seja transparente e que, no caso em que um partido, um candidato da oposição ganhar, este resultado não seja contestado ou invalidado por parte de quem está no governo. E, finalmente, temos o grande desafio da segurança. Segurança em regiões como o Sahel, África Austral, por exemplo, em Moçambique, o desafio da luta contra o terrorismo, e em África Ocidental, por exemplo, na Nigéria. E aqui, obviamente, os Estados africanos não têm capacidade para fazer face a essa situação de insegurança sozinhos e terão que pedir ajuda à comunidade internacional. Obrigado e saudações ao público da TV Chisca e, obviamente, a Laura. Professor Luca, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a TV Chisca, e aos nossos telespectadores, mais uma vez, eu agradeço por estarem desse lado acompanhando o nosso canal. Afinal, o crescimento desse canal depende de vocês, e por isso mesmo peço-vos a partir de já que deixem os likes, que se inscrevem no canal e podem partilhar essas notícias. Obrigada e até sempre. Mahado. Kamarani wayawo. Murele que bueno.